dando nota para os brinquedos infantis. Olá, mamãe, eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente eu faço residência de pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. No vídeo de hoje eu vou dar notas e te explicar o porquê de cada uma dessas notas para os brinquedos mais comuns e mais polêmicos das nossas crianças. Então, se você tiver algum desses brinquedos ou conhecer alguém que tem algum desses brinquedos, já encaminhe esse vídeo para a pessoa, para ela ficar ciente de qual a nota que a gente está dando para ele. O primeiro brinquedo vai ser o andador. Esse era muito famoso antigamente, mas graças a Deus hoje a gente sabe que menos 1000 para esse brinquedo, a nota menos 1000 para ele, menos 1 milhão se possível. É perigoso demais, porque é perigoso de a criança cair, bater a cabeça, não ajuda em nada a fortalecer o músculo, só acaba sobrecarregando a musculatura ali dos membros inferiores, ou seja, não ajuda a criança a andar, porque ela não vai estar de fato andando, né? Ela vai estar ali sendo sustentada pelo brinquedo, e acaba que essa criança que é totalmente imatura, sem R$ 1 de juízo, igual eu falo, não tem nenhum juízo, acaba que ela fica mais alta e fica ao alcance de pegar um monte de coisa que ela não deve pegar. Então é muito perigoso de ela alcançar, por exemplo, algum produto que não era para ela estar pegando e ela colocar esse produto na boca. Muito perigoso, menos 1000, menos 1 milhão. Agora, a gente também nesse vídeo vai falar sobre pra que eu trocaria esses brinquedos, né? Qual que é um brinquedo, assim, que vai fazer mais ou menos o mesmo efeito e o que eu trocaria, né? Eu trocaria esse brinquedo por um andador de empurrar, igual tá aqui nessa foto. Ele é muito mais seguro, mas é muito importante que ele tenha um freio, porque senão vai acabar indo demais pra frente e a criança vai cair também. Então tem que se adequar ali nos mecanismos de segurança do brinquedo. Mas eu trocaria pelo andador de empurrar, porque a criança vai conseguir ficar em pé e desenvolver o movimento de andar, e também é muito importante que você faça isso no momento em que a sua criança está preparada para andar, porque ali, né, o desenvolvimento ele precisa acontecer de forma gradual. Então a criança ela primeiro senta, depois ela engatinha, depois ela aprende a ficar em pé e só depois que ela vai andar, e é nesse momento que esse brinquedo seria importante, vamos dizer assim. O próximo brinquedo, o jumper, né? O jumper que tem ali mais ou menos parecido com o andador, e eu também dou menos 1000 para esse brinquedo. Sobrecarrega demais os membros inferiores, a criança fica parada, enquanto o que a gente quer para essas crianças é que elas fiquem andando, a criança precisa brincar livre. E esse brinquedo, acaba que as pessoas falam que ele é para bebê de 6 meses, 8 meses. Nessa idade a criança tá ali aprendendo a sentar, não tem que estar ficando em pé, não. Então eu não recomendo. E eu trocaria o jumper por uma brincadeira que fosse adequada para a criança que está sendo estimulada a sentar, que é a criança ali de 6 a 8 meses. Então eu trocaria por uma mesinha de atividade, que vai interter a criança ali para ela ficar estimulando o movimento de sentar. Mas atenção, a gente precisa fazer isso quando a nossa criança está apta a ser estimulada para aquele próximo desenvolvimento, para aquele próximo passo. Então precisa de um acompanhamento médico para poder você saber se sua criança está pronta para esse próximo passo. Próximo brinquedo, o mobile, que a gente estava muito antigamente também acostumado a colocar ali em cima do bercinho da criança, e eu vou dar para o mobile uma nota 2 de 10. Por quê? O 2, ele não vou dar menos uma nota negativa, porque acaba que é alguma distração para essa criança, né? Porque vai precisar ter um momento em que a gente precisa de fazer alguma coisa, ir ao banheiro, né? A gente que é mãe, a gente sabe que a sobrecarga é grande, mas a gente vai precisar de entreter essa criança com alguma coisa, e vou dar o 2 só porque o mobile pode servir para esse momento, né? Tem mobiles que cantam musiquinha, então acaba que chama a atenção da criança, a criança vai ficar ali no berço quietinha. Mas não vou dar mais nota pro mobile, por quê? Porque a criança não vê o brinquedo. Então, assim, olha a visão da criança vendo o mobile. Ela vê o mobile de baixo, né, pra cima. Vai ver só a bundinha dos brinquedos que estão ali, né? Outra coisa, o risco de queda, então tem que estar muito firme, o brinquedo ali preso ali no berço, não alguma coisa muito segura, porque senão, quando a criança começa a aprender a levantar os bracinhos para puxar, aquilo vai cair em cima da criança. E vai ter um acidente que não vai ser legal, né? Vai ser, inclusive, muito perigoso, porque vai cair no rosto da criança.
E outra coisa ruim do mobile é estímulo demais para a hora do sono. É muito importante quando nossos bebês, quanto mais pititiquinhos eles forem, a hora do sono seja um momento de as coisas acalmarem, na casa acalmar para a criança entender que tá chegando a hora do sono. E um brinquedo que estimula demais, um brinquedo que é colorido, um brinquedo que canta música, isso é informação demais para essa criança que tá ali no ambiente dela dormir. Então, não, eu não teria um mobile pro meu filho, não tive mobile pro meu filho, mas eu entendo que para algumas mamães que não têm rede de apoio, vai ser importante para a criança ficar distraída, mas eu recomendo que você use isso só quando a criança não estiver ainda aprendendo a pegar, que ela estiver só ali observando o brinquedo, se entretendo através do olhar. Mas eu trocaria, se o objetivo é entreter a criança através do olhar, eu trocaria o mobile por brinquedinhos de livrinhos de alto contraste, né? Que vão estimular muito mais a visão dessa criança que está aprendendo a enxergar. E a gente tem livrinhos de alto contraste que são feitos de plástico, que são permitidos para a criança levar até a boca, que é o que essa criança vai começar a fazer nos próximos passos do desenvolvimento dela. E o brincar livre, quando essa mãe não estiver precisando deixar essa criança quietinha, que essa criança fique brincando disso no tummy time, né? E nesse primeiro vídeo sobre as notas dos brinquedos, o último que eu vou dar nota é pra cadeirinha de descanso. Essa ficou muito polêmica, né? Atualmente essa não é nada de antigamente, essa é muito atual. E eu vou dar 4 de 10 pra cadeirinha de descanso, porque pelo mesmo motivo do mobile, que é mais ainda usado para as criancinhas maiores, né? A gente precisa de um momento em que a criança fique, vamos dizer assim, segura e quieta, né? Pra gente poder usar o banheiro, pra gente poder lavar uma louça, pra gente poder fazer as coisas do dia a dia que nós mães precisamos fazer. Então eu vou dar o 4 por esse motivo, porque eu sei que é necessário, mas nunca, nunca, nunca a cadeirinha de descanso tem que substituir o brincar livre, o brincar da criança no chão. A criança precisa ficar no chão. Por que eu não vou dar mais notas pra cadeirinha de descanso? Porque a criança ficar nessa posição do semi-sentada, muitas vezes ela não tá pronta pra ficar nessa posição. É uma criança ali de 4 meses que não tem que estar ficando semi-sentada, ela não tá pronta pra isso, o corpinho dela ainda não tá pronto pra isso. E por outro motivo também, o risco de asfixia postural, porque muitas mamães acabam deixando a criança dormir na cadeirinha de descanso. A gente tem agora umas bem modernas, né, que faz movimentos diferentes, simula o andar, né, de um adulto com a criança no colo, e acaba que as mamães usam para os momentos de sono, para aquela criança que não dorme, a criança dorme ali. Mas existe muito risco o jeito que o pescoço da criança fica quando ela tá deitada nessas cadeirinhas de descanso, de ela parar de respirar, porque a criança ela não tem muitos reflexos protetores, então a criança precisa dormir deitada e não nessa posição semi-sentada que ela fica. Então, se ela ficar na cadeirinha de descanso dormindo, é muito importante que ela fique sempre sob supervisão. E esses vão ser os nossos primeiros brinquedos aqui nesse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado. Eu não tô aqui pra demonizar nenhum brinquedo, é só pra mostrar que existem prós e contras esses brinquedos que são completamente contraindicados como o andador, mas existem brinquedos que eu entendo que vão ser úteis pra algumas mamães, como a cadeirinha de descanso. Mas nenhum desses brinquedos que contém a criança tem que substituir o brincar livre, eu volto a frisar isso. Se você tiver mais algum brinquedo que você quer que a gente analise, que a gente converse sobre ele aqui, manda nos comentários que eu vou te responder. Um beijo e até a próxima!